Olá, galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, no nono? E a Pro tá aqui hoje pra falar pra vocês um pouco sobre roteiro, tá? Roteiro audiovisual. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que eu vou usar o termo roteiro audiovisual, tá? Eu não vou usar muito, vou tentar evitar usar o termo roteiro de cinema. Por que eu vou tentar evitar usar roteiro de cinema? Porque esse tipo de texto, ele não é só para cinema, ok? Eu tenho outras mídias, como séries, novelas, clipes, vídeos no YouTube, propagandas, reality show, tudo isso que também vai ter roteiro e são muito similares. A forma de escrever esses roteiros é muito similar a essa. Não é igual, tá? Existem certas diferenças em escrever um roteiro para cinema e escrever um roteiro para um comercial. Assim como existem diferenças para escrever um roteiro de reality show e um roteiro de série de TV. Porém, seria uma diferença na forma de contar a história, não no meio, tá? O meio que você vai utilizar para contar a história ali nesses casos é exatamente o mesmo, ok? Então, por isso eu digo que eles são muito similares. Tudo bem? Segunda coisa, todo roteiro ele é uma espécie de guia, tá? Se eu falo, por exemplo, em roteiro de viagem, eu tô falando num guia para uma viagem. Se eu tô falando em roteiro de estudos, é um guia para estudos de algum assunto ou coisa assim. Então, um roteiro ele é sempre um guia. No caso de um roteiro audiovisual, ele é um guia, ele é uma base para uma produção audiovisual. Tudo bem? Eu sei que esse é um tema que vocês não estão muito acostumados, porque não faz parte não faz parte do cotidiano de vocês. Afinal, a gente consome muito produto audiovisual. A nossa geração, a minha geração e de vocês, assim, as nossas gerações, elas consomem muito produto audiovisual. Porém, por mais que a gente consuma produto audiovisual, por mais que a gente assista filme, séries, reality shows, propagandas e etc, 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 a gente não está acostumado a ver os roteiros que deram origem a isso. Então não é uma coisa que assim, hoje eu vou ler o roteiro daquele episódio de série que eu vou assistir. Não, a gente não faz isso antes de assistir um episódio de série ou antes de assistir um filme. Na verdade, nem depois. Por mais que eu goste de um filme, eu raramente vou procurar o roteiro desse filme. E assim, nem sempre vai ser fácil de achar, né? Tem alguns filmes que eu posso até encontrar o roteiro por ali. Tem outros que não vão estar tão acessíveis o roteiro por vários motivos, tá? Então, é difícil dizer se você vai encontrar o roteiro ou não. Então, assim, por não ser uma coisa que está no nosso dia a dia tão facilmente, apesar da gente realmente ver o resultado desses roteiros todos os dias, fica muito mais fácil vocês pensarem no roteiro como algo parecido, tá? Com um texto de teatro, com um texto dramático. E por que eu falo isso? Por que eu falo que o texto dramático e o roteiro são similares? Primeira coisa, ambos são textos visuais, tá? Ambos são textos que eles não vão ser simplesmente escritos para ser lido. Então, não adianta eu pegar um texto de teatro para ler. Eu vou conhecer a história da peça, com certeza. Mas eu vou ter a experiência completa? Não, tá?
A experiência só vai se tornar completa se eu for assistir a peça. Então, funciona a mesma coisa para um roteiro de cinema. Se eu pegar e eu assistir eu ler o roteiro, mas não assistir o filme, eu não vou ter uma experiência completa. Eu posso até ler o roteiro depois ou tudo mais, para comparar, para estudar e tudo mais. Tem uns roteiros que são bem legais de você estudar mesmo, até para poder comparar, ver como foi transcrito na cena e na tela, assim. É uma coisa muito legal, mas não é a mesma experiência, de fato, tá? Não vai ser a mesma coisa você ler o roteiro de uma obra e ver a obra pronta. Por quê? Porque ele requer a parte visual, ele requer a parte de produção, a parte de figurino, a parte de atuação, a parte de sonorização, de efeitos especiais ou práticos. Então, tudo isso conta para a experiência completa, ok? Outro detalhe que também ajuda é que o teatro, ele é muito mais antigo que o cinema, obviamente. O cinema vai agora para 150 anos, está quase batendo 150 anos, e o teatro tem milhares de anos já. Então, o teatro é um pouquinho mais velho, né? Como vocês puderam perceber. E o teatro e o cinema, o cinema sempre usou muito do teatro. Muitos atores de teatro migraram para o cinema. O começo do cinema era muito teatral, então parte da linguagem do teatro, parte de como você escreve para o teatro e comunica no teatro também passou para o cinema. Por isso que é tão similar. Não que seja igual, obviamente. São mídias diferentes, são maneiras de contar uma mesma história que vão ser completamente diferentes. Porém, são parecidas. Se é que estão me entendendo. E eu acho que é isso por enquanto, tá? Depois a gente vai entrar em mais algumas coisas ali. Vamos lá agora ressaltar algumas coisinhas. Primeiro detalhe, a ideia de cena, sequência e ato, tá? Eu poderia ficar aqui uma aula só falando 40, 50 minutos, ou mais, só tentando explicar pra vocês a diferença entre cena, ato, o que faz uma cena, a estrutura de uma cena, tudo isso, tá? Porque isso é complexo, tem vários autores, mas eu vou tentar simplificar bastante pra vocês o que é uma cena, o que é uma sequência e um ato. Uma cena é toda a ação que acontece na história e que vai ter uma repercussão, tá? E vai ter uma função, vai ter tem que ter uma razão de existir, tá? Se a cena ela não tem muita razão de existir, ela pode estar até na obra, mas é aquela cena que vai ficar que você vai ter aquele gostinho de pra que isso, tá? Então toda cena é uma ação, basicamente, que vai ter uma consequência lá na frente, ou que a gente vai ter alguma coisa ali que vai acontecer por causa dela. Por exemplo, eu tô com vontade de comer bolo de chocolate. Eu saio de casa e eu tô sem chocolate. Eu saio de casa para comprar o chocolate. Eu não me encontro. Eu percorro a cidade inteira e quando eu chego no último mercado eu encontro o último pacote de chocolate. Eu pego o pacote de chocolate. Quando eu tô passando no caixa, eu encontro uma amiga e ela diz: ah, nossa, você conseguiu o chocolate. Eu procurei e não achei.
A cidade enlouqueceu, vai ter um concurso de doces, tá todo mundo comprando chocolate adoidado. Tá, daí eu volto pra casa, eu pago meu chocolate, volto pra casa, faço o bolo fica tão bom que eu decido entrar nesse concurso. A primeira coisa ali foi uma cena. Então, estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Cada coisa que leva a minha história pra frente seria uma cena. Cada ação é uma cena. Enquanto a ação não acaba, não importa o ambiente em que ela está, ela continua sendo uma cena, com corte ou não. Tá? É meio complicado. Isso ali, essa parte de corte ou não corte, é meio complexo de explicar, mas basicamente é isso, tá? Uma sequência é um grupo de cenas que vão se interligar para gerar um evento maior. Por exemplo, toda a ideia de eu ir comprar de eu procurar chocolate, fazer isso, fazer aquilo para me inscrever no concurso pode ser uma sequência. E por fim, um ato é um grupo de cenas ou um grupo de sequências que vai culminar numa mudança muito grande ou vai dar uma virada na história. Sendo assim, a ordem de grandeza seria: cena é menor que a sequência, que é menor do que o ato. Ou cena, sequência e ato. Tudo bem? É basicamente isso, essa primeira parte, tá? Depois eu vou discutir com vocês um pouquinho sobre como escrever uma cena. Eu vou tentar ser breve, tá? Eu sei que já ficou longo, mas eu vou tentar ser mais breve, porque eu sei que essa parte é meio complicada, mas eu espero que até agora vocês tenham entendido. Eu vou ter que dividir esse vídeo em dois, né? Porque eu já vi que o meu celular parou, então vamos lá. Então, agora eu vou ensinar vocês a escrever uma cena. Tudo começa quando eu escrevo lá, cena 1. Beleza? Eu coloquei lá, cena 1. Se eu colocar cena 1, eu logo depois vou ter que fazer uma breve descrição da minha cena. Se ela é externa ou interna, ou seja, se ela vai ser dentro de uma casa, dentro de um cenário ou fora dele. Depois, eu vou ter que colocar onde é esse cenário, se é uma casa, se é um clube, se é uma boate, se é o que for. E o horário. Vou dar dois exemplos agora. Interna, sala da casa dos Pereira, tarde. Ou externa, floresta amaldiçoada, noite. Tá? Eu posso fazer isso de outro jeito? Posso colocar só casa dos Pereira. Posso colocar tarde da noite. Enfim, eu posso colocar. Mas de modo geral você faz isso, tá? Daí o que você vai começar, como você começa a cena? Você começa descrevendo basicamente a situação. Então eu vou dar um exemplo da casa, que é a mais simples, tá? Cena 1, interna, sala da casa dos Pereira, tarde. Daí eu vou dar lá. Na casa dos Pereira, uma família de classe média. A filha caçula, Tatiana, uma garota de 15 anos, uma garota alta de 15 anos, dorme num sofá cor-de-rosa. Quando o celular começa a tocar e ela se assusta. E ela acorda assustada. Ou uma garota, né? Daí eu posso mostrar. Então vem mais ou menos o que eu tô fazendo. Eu tô descrevendo a cena, mas eu tô descrevendo os detalhes importantes, tá? O que eu descrevo é aquilo que precisa estar na ação, aquilo que não pode ser tirado ou modificado, basicamente, tá? Aquilo que vai me dar base da ação. Por exemplo,
A Casa dos Pereira. Eu descrevi que a Casa dos Pereira é uma casa de classe média. Eu não preciso ficar descrevendo a cor das paredes, se isso não for relevante. Eu não preciso descrever a cor do sofá, se isso não for relevante. Eu só vou descrever aquilo que é importante. Por exemplo, se é importante para minha história que os Pereira não tenham uma TV na sala, eu não vou descrever isso. Se é importante para minha história que os Pereira tenham uma parede cinza no coisa, daí eu descrevo. Eu descrevo coisas que são importantes, ok? Para que isso? Para facilitar na hora de preparar o cenário. Porque quanto mais informação eu colocar, mais complicado vai ser pro diretor de arte conseguir preparar um cenário legal. Então, assim, eu descrevo tudo de uma maneira geral. Se eu descrevo que a minha casa é uma família de classe média, eu não preciso ficar descrevendo o resto. O resto vai se ajeitar. Vai dar tudo para entender. Né? Conseguem perceber o que eu quero dizer? Acho que sim, né? Agora, eu descrevi o local, descrevi lá a casa dos Pereira, tudo. Vou falar da minha personagem, que no caso é a filha mais nova dos Pereira. Quando eu vou descrever o personagem, eu tenho que ter a mesma clareza que eu fiz quando eu descrevi a casa. Eu vou descrever o que é dele, o que é extremamente importante, tá? Se ela precisa ser uma garota alta, porque sei lá, ela vai tentar ser modelo na história, e é importante que ela seja alta para isso, eu vou ter que descrever que ela é alta. Caso a altura dela não seja relevante para a história, eu não preciso colocar. Eu vou colocar no personagem, eu vou descrever no personagem coisas que são importantes. Eu não vou ficar me atendo à cor dos olhos, se os olhos não forem importantes. Não vou ficar me atendo à cor do cabelo, à cor da pele, à cor... Isso tudo eu vou ter que ver depois, tá? Porque é questão... Porque eu não vou ter como fazer um casting se eu ficar colocando lá... eu preciso de uma garota com ruiva, de 1,90 m, blá 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 blá, assim, entendeu? O que eu quero dizer? Então, assim, eu coloco mais ou menos... as características principais: garota alta de 15 a 17 anos e cabelos longos. Só isso. Ou cabelo extremamente curto. Só isso. Eu só coloco na personagem o que eu preciso saber dela. Se eu não preciso saber se ela é branca ou não, se eu não preciso saber se ela é loira ou não, eu não preciso colocar. Eu coloco na descrição aquilo que é importante. Estão me compreendendo mais ou menos? Acho que estou me fazendo claro, né? Daí, depois que eu descrevi a situação, eu começo a fala. Eu coloco o nome da personagem e a fala. O nome da personagem e a fala. E a questão de formatação? Gente, vou contar um segredo. Existem programas tipo Celtics que ele já vem prontos para formatar roteiro. Então, apesar de ter lá, você poder escrever um roteiro em Word, por exemplo, a maioria dos roteiristas não vai fazer isso, tá? Porque existem programas que já vêm com tipo da letra, com fonte, com tudo pronto, toda a formatação bonitinha ali pra você, então não precisa se preocupar. Sobre a parte de escrita, eu acho que é isso, não tem muito segredo. Você terminou a ação, você muda a cena. Você terminou a ação, você muda a cena e assim vai até o final. Geralmente o filme segue estrutura de 3 atos, que é aquilo de começo, meio e fim, que a gente sempre conversa, mas claro, vai ter filmes que vão preferir não seguir, por um motivo ou outro, né? Não quer dizer que ele seja bom ou ruim. Existem muitos filmes bons que não seguem estrutura de 3 atos, ou que tem uma certa alteração em estrutura de 3 atos. Mas é interessante a gente saber a estrutura de 3 atos, porque ela é o básico, tá? Quem puder dar uma olhada naqueles vídeos
de Jornada do Herói que eu deixei, porque ela também é super importante quando se fala de roteiro. E agora eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas de como que é feito um roteiro, tá? Geralmente, quando a pessoa tem a ideia para fazer o roteiro, ela não escreve direto o roteiro, tá? Primeiro, ela vai escrever um argumento, que é uma ideia, que é uma espécie de resumão, vai ter umas 15 a 20 páginas, que é uma espécie de resumão de como vai ser o filme ponto a ponto, com um arco de personagem e tal. Nem sempre quem escreve o argumento é quem roteiriza o filme, tá? Muitas vezes quem tem a ideia é um diretor, um produtor ou um próprio roteirista, que daí ele escreve o argumento, ou a pessoa tem a ideia, ela contrata alguém para fazer esse argumento e depois do argumento pronto ela passa para uma outra pessoa. Essas coisas são mais complexas, assim. Depois do roteiro, do argumento pronto, passa pro roteiro. Que daí vai pro roteirista de fato, que daí é o roteirista principal. Nem sempre o roteiro de um filme é assinado por só uma pessoa. Às vezes tem pessoas que vão ficar responsáveis por determinadas partes. E toda vez que você muda, você tem um tratamento. No que a gente chama de roteiro, tá? É quase impossível você ver um filme cujo primeiro tratamento é o que vai ser filmado, tá? Na maioria das vezes o que é filmado é o 10º o tratamento, o 11º, por aí vai. É um trabalho muito longo a parte de fazer roteiro. E às vezes o roteiro tem que ser adaptado até durante as filmagens, porque eles não conseguiram filmar determinada cena, então tem que adaptar. Então daí vai ter que ligar pro roteirista pra ver. Às vezes tem que reescrever fala, às vezes... Então assim, é coisa ali que tá toda hora mexendo. Eu vi num vídeo esses dias, por exemplo, que os produtores de Game of Thrones, o D&D, eles queriam que os roteiristas sempre estivessem junto durante as gravações das séries. Tivessem 24 horas ali junto durante as gravações. Pra caso precisasse fazer uma enxambração ali no meio, pudesse fazer. Caso precisasse mudar roteiro e coisa assim. É interessante, tá? Eu posso também, uma hora, explicar melhor pra vocês a questão da produção, que é uma coisa bem legal. É bem interessante, a gente quase nunca sabe. Mas é legal. Algumas coisas que valem ressaltar aqui ainda. Só pra finalizar, eu juro que tá quase acabando, gente. O fato de que o texto de roteiro, como ele é muito visual, ele precisa muito da parte visual, tá? Quanto menos você falar, melhor, tá? O roteiro ele tem uma coisa que a gente chama de mostre, não fale, tá? Que é o que eu vou explicar na próxima parte. Próxima e última parte, eu garanto, eu prometo pra vocês, tá? Fiquem comigo, não desistam. Eu sei que tá longo, eu sei que vocês estão com raiva de mim, mas vai dar tudo certo. Calma. Espera um pouquinho. Só deixa o vídeo parar ali, que eu tô vendo que na câmera agora. Então, gente, como eu tava falando, o texto, ele é muito visual, tá? Ele precisa muito de uma coisa de, tipo, mostrar, não ficar falando as coisas que vão acontecer. Por quê? Porque ele não vai ter um narrador pra explicar o pensamento do personagem. Então tem que fazer as ações do personagem terem sentido sem ficar explicando por que ele fez determinada ação. Isso é muito complicado, tá? É uma coisa muito complexa. É mais difícil, às vezes, eu acho, tu escrever um roteiro do que tu escrever um livro. Porque no livro, você pode explicar meio que, sei lá, uma ação de um personagem não ficou muito entendível. Você meio que pode dar um pensamento de por que ele fez aquilo. Agora, num filme, se uma ação de um personagem não ficou bem explicada,
você não tem como recuperar aquilo, tá? Realmente você não tem, você perdeu aquela ação. Porque por isso muitas vezes quando você olha filmes e você, meu chapéu, eu nunca faria isso. No livro você meio que pode justificar. No filme você não tem como ficar justificando. E quando você justifica, você também meio que perde um pouco do teu, como eu posso dizer, da tua força, né? Toda vez que você tem que justificando a ação de um personagem por meio de fala, ou de lembrança, ou de coisa assim, você meio que perde um pouco. É muito complicado isso. E eu quero ressaltar aqui, gente, prestem atenção e reparem. Poucos escritores de livros também escrevem filmes, tá? Geralmente quem escreve filme não vai escrever livro, porque são duas mídias completamente diferentes. E são poucos autores que conseguem transitar de uma maneira legal entre os dois. São pouquíssimos, tá? Então muitas vezes o escritor ele quer escrever um roteiro, mas ele não consegue, porque ele é tão acostumado a escrever romance que o roteiro dele não vai ficar tão bom. Um exemplo raro, assim, na meu ver, né? Raro não, mas um exemplo bom para mostrar que às vezes os escritores também podem ser bons roteiristas é a escritora de Jogos Vorazes, a Suzanne Collins. Ela começou escrevendo como roteirista. Ela começou a carreira dela como roteirista de programa infantil, tá? Ela fazia desenhos, ela era roteirista de desenho animado. Ela fazia O Pequeno Urso, que era um desenho que eu assistia quando eu era bem pequena, passava na TV Cultura. TV Cultura? Acho que era na TV Cultura. Mas eu sei que eu via ou era no Futura. Um dos dois, ou no Futura ou no TV Cultura. Eu não me lembro agora. Mas eu assistia e eu gostava muito. E tem até o meme da Pata agora. Esse tempo atrás, eu acho que quem vê o Face muito deve conhecer o meme da Pata lá do Irmão Urso, do Pequeno Urso, mas era basicamente esse programa que ela fez. Depois que ela saiu do Pequeno Urso, ela foi fazer Jogos Vorazes. Tipo, mudanças, né? Mas ela é um exemplo de uma escritora que se deu bem nas duas mídias, porque ela se deu bem tanto no roteiro quanto no livro. E eu acho que é por isso, talvez, que as adaptações de Jogos Vorazes tenham ficado tão boas. Apesar de ela não assinar como roteirista os filmes, a gente sabe que tem um pouco da mão do autor ali sempre nos filmes que são melhores. E eu acho que a mão dela também, assim, ela dava umas dicas, eu acho, ao meu ver, né? Ela deve ter dado algumas dicas de coisas que poderiam ser alteradas ou não, ou aprovava os roteiros, porque ela tem essa experiência, então ela pode dizer. E um exemplo pra mim de autora que eu amo, mas que não se deu tão bem no cinema, é a J.K. Rowling, tá? Eu amo Harry Potter, vocês sabem. Harry Potter marcou a minha infância, me salvou da depressão quando eu era pequena, mas eu não acho que ela tenha sido uma boa roteirista de filmes. Não que Animais Fantásticos seja ruim, eu não acho ruim, mas ela poderia ter entregado ou ter pelo menos trabalhado ali em conjunto com uma outra pessoa que talvez pudesse consertar alguns pequenos defeitos que a gente vê, né, assim, de roteiro básicos. Não que eu seja uma roteirista muito boa, tá, gente? Eu tô falando só no que eu estudei, assim, no que eu posso dizer, do que eu vi, do que eu sei da faculdade de cinema que eu fiz, do pouco de cinema que eu fiz. Tudo bem? Outro detalhe é que cada página de roteiro equivale a um minuto de tela, tá? Então, geralmente, quando vocês veem um filme
de 2 horas, de 2 horas e pouco, ele vai ter... Gente, então como eu tava falando, só pra finalizar, é claro que tem mais ali, é só uma média, tá? Essa questão de 1 minuto de tela para 1 minuto para uma página de roteiro. Então, muitas vezes isso não vai acontecer, depende de montagem, filmagem, produção em si, tá? Isso requer mais coisas do que só o roteiro. Então, mas basicamente é isso. Então, pensem como é difícil para quem vai adaptar um filme baseado em livro, por exemplo, em Jogos Vorazes, que é o que vocês estão lendo agora. Pensem como é pegar um livro de 300 páginas, que é os Jogos Vorazes, e adaptar numa história de 120, 130 páginas depois. E manter praticamente tudo. Eles tiraram pouquíssimas coisas. E temos que lembrar que as mudanças também aconteceram um pouco por causa da questão de ponto de vista, né? Vocês podem notar que tem algumas questões que foram alteradas por ponto de vista. A questão principalmente da Katniss nos jogos ali foi que a gente tinha muito o que ela achava que era e foi alterado porque simplesmente não dava pra mostrar o que ela achava que estava acontecendo, sim o que estava acontecendo, de fato. É meio complicado, mas eu acho que é isso, tá? Então a gente poderia entrar aqui em várias discussões do que torna um filme, um roteiro bom e várias coisas, tá? Mas eu sei que o vídeo ficou longo, vocês devem estar fulos da vida comigo, porque eu tô já aqui 1 hora falando quase, mas, gente, amo vocês. Eu espero ter sido clara. E qualquer dúvida, qualquer coisa, me procurem, tá? A Pro tá aqui pra tirar dúvida. Então, um beijo e até a próxima.